Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma oração da autoridade, a nossa 17ª oração da autoridade, vivendo também esses 15 dias do clamor aqui no SAI. O nosso 7º clamor, 7º dia, 7ª noite que nós estamos aqui, buscando a direção de Deus e orando a Deus, clamando a Deus, para que Ele traga a resposta para a nossa oração, para pôr fim ao nosso sofrimento, à nossa angústia, à situação difícil, à adversidade que nós estamos passando neste momento aqui em São Mateus, por conta da crise hídrica e dos problemas relacionados ao abastecimento emergencial de água potável aqui na nossa cidade. Meu amigo e minha amiga, estamos orando por chuva, a chuva que o nosso Deus, só Ele pode trazer sobre a face da terra, porque Ele faz cessar a chuva, como nós temos visto no livro de 1 Reis, capítulo 18, temos meditado na passagem de Elias. Daqui a pouquinho nós vamos novamente recordar que Ele faz abrir as comportas do céu, Ele faz chover sobre a terra. E principalmente quando homens e mulheres de Deus se dispõem a clamar, a buscar, a estabelecer um concerto do povo de Deus, das autoridades, com o nosso Criador. E nós estamos aqui, neste trabalho de evangelização que nós fazemos no projeto Visão Atalaia, propondo isso. Primeiramente para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos e também para toda a cidade. Um concerto com Deus. É época de nos voltarmos para Deus, para a nossa vida espiritual, colocar de forma bastante consistente que nós temos que viver uma vida com Deus. Não podemos dispersar os nossos pensamentos com as coisas deste mundo. Não vai dar tempo. Se você quiser fazer tudo de uma vez, não vai dar tempo. Se você priorizar as coisas terrenas em detrimento da sua vida com Deus, pode ser que não dê tempo, meu amigo, porque estamos vivendo os últimos dias e você tem visto o que tem acontecido. Guerras, conflitos, doenças, enfermidades, a falta de amor, o egoísmo imperando, as pessoas cada vez mais se distanciando de Deus, aptas por seguir ao mal e deixar de praticar o bem. Os sinais estão aí. E falta pouco para que o Senhor Jesus venha para buscar a sua igreja. E este mundo vai continuar aí caminhando, com as suas mazelas, com suas dificuldades, com as suas injustiças, com os pecados praticados em larga escala. Tudo isso vai continuar dentro de uma coisa muito lógica, porque a mente das pessoas já vai estar preparada para essa situação, para a grande tribulação. As pessoas, elas vão gradativamente se preparando, se adequando ao mundo. E aquele que serve a Deus, aquele que tem a direção de Deus, pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, ele está cada vez mais deslocado neste mundo que nós estamos vivendo. Está cada vez mais difícil viver com a vida reta neste mundo, reta diante de Deus, né? Uma vida consagrada a Deus, uma vida que priorize os princípios cristãos. Está difícil. Você vê os escândalos que têm ocorrido na política. Aqui mesmo no nosso país, agora estão buscando o impedimento da presidente da República, devido a quê? A injustiças, a mentiras. E meu amigo e minha amiga, quem também está pedindo não são menos justos e não são menos mentirosos. Mas para você ver, para você ter a dimensão do que nós estamos falando, é o curso que este mundo está seguindo. E eu repito o que já falei em mensagens anteriores: não vai melhorar.
não vai melhorar. A gente tem visto também a destruição, o homem destruindo a natureza, o homem destruindo o seu semelhante. Tenha certeza. Quer dizer, não está restando quase nada do mundo perfeito que Deus criou, ou do ambiente perfeito que Deus criou para o homem aqui na terra. Cada vez mais o cerco está se fechando. Meu amigo, minha amiga, nós temos que nos fortalecer espiritualmente. E deixa eu dar uma palavra para você. Vou deixar aqui o azeite e, como nós temos feito nos dias anteriores, nós vamos derramar o azeite. Quando terminarmos a oração da fé, nós vamos derramar aqui o azeite consagrado no monte, determinando a nossa vitória. Já já vamos fazer o nosso clamor, mas antes meditar aqui na palavra de Deus para o nosso fortalecimento espiritual. Diz assim, livro de Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 8. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Aqui fala a respeito da sabedoria. E a sabedoria é o próprio Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos. Ele que está falando aqui. E eu faço questão de repetir para você. Olha só. Ouve também. Tudo o que afirmo é verdadeiro. Nada do que falo é enganoso ou falso. Você tinha dúvidas de que Deus pode errar? Ou você tinha dúvidas de que tudo que Deus fala é certo? Você ainda poderia supor que Ele pode errar em alguma coisa, que Ele pode fazer algo que venha te prejudicar, que Ele não seja tão bom assim quanto se fala por aí? Ele afirma aqui na palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, tudo o que afirma é verdadeiro, nada do que falo é enganoso ou falso. Então, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Deus é o único em que podemos confiar. É o único verdadeiro no meio de tanta mentira, a mentira do diabo, a falsidade, o engano provém do mal. Mas Deus é verdadeiro. Deus não é enganoso, não é falso. E Ele diz mais, para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Você precisa ter a compreensão, você precisa estar bem informado sobre a palavra de Deus, orientado por Deus. E a compreensão, o entendimento que nos dá é o Espírito Santo. Uma vez você fazendo, meu amigo e minha amiga, um esforço para estar junto de Deus, para compreender a palavra dele, para se informar acerca da palavra dele, Ele vem e faz isso para você. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Tem pessoas que elas leem a Bíblia e não entendem nada, porque a Bíblia é um livro espiritual, é um livro para ser meditado e vivido. Essa palavra que está aqui é para ser vivida, porque ela tem efeito quando ela é vivida, quando ela é praticada, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, transmite vida, proporciona vida. Então ela precisa ser praticada e de acordo com o que o nosso Deus nos orienta. O Espírito Santo nos dá o entendimento, nos dá a compreensão de tudo, nos mantém informados. Diz mais assim, aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. O que mais, gente? O que mais pode ser mais valioso do que a palavra de Deus, do que a sabedoria de Deus, do que o próprio Deus, o ensinamento dele nesse mundo? Porque as pessoas correm de um lado para o outro atrás de quê? De ouro puro e de prata, ou seja, de bens materiais, de riquezas, não é verdade? E aqui Deus nos garante
aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Gente, extraordinária essa palavra. É para o nosso fortalecimento espiritual. É para você, minha amiga, para você, meu amigo, se lançar. Você que tinha alguma dúvida, você que estava de repente afastada dos caminhos do Senhor, Deus te chama. Deus te chama para um conserto, um arrependimento sincero, verdadeiro com Ele, para que Ele te dê uma vida nova. Deus quer te proporcionar uma nova vida, um novo nascimento de fato e de verdade. E quer que a sua alma seja salva. Não é desejo do Senhor que nenhuma alma se perca. Não é desejo do Senhor que ninguém se perca. Que alguém padeça no inferno, que sofra eternamente. Não. Deus, Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Ele veio para nos salvar. Assuma, meu irmão, assuma, minha irmã, o seu lugar em Cristo. Busque ter o entendimento, a compreensão da palavra de Deus. Ore a Deus, persevere. Persevere em buscar a Deus e você vai achá-lo. Ele vai se deixar encontrar quando você fizer o esforço que é necessário para buscar a presença de Deus. E diz mais, versículo 11 do capítulo 8. Eu sou a sabedoria. E a sabedoria aqui está com letra maiúscula, com S maiúsculo, porque é o próprio Deus, é o Senhor dos exércitos. Ele diz, eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Não pode se comparar com Deus. Por isso que está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida, que Ele tenha misericórdia de você, de nós, e que possamos ter a compreensão dessa palavra na nossa mente, no nosso intelecto, que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, entender essa palavra e nos lançar. Nada, nenhuma riqueza, nenhuma posição, nenhuma condição é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida, do que termos intimidade com Deus e vivermos em comunhão com Ele. Amém? Que essa mensagem você possa ler em casa, dos versículos 8 até o 12 do capítulo 8 do livro de Provérbios, tá bom? Medite na palavra de Deus e seja abençoado, seja abençoada em o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e antes de fazermos o clamor, é o 7º clamor desta noite. Estamos no 7º clamor e ao todo a 17ª oração da autoridade dos 318 dias. Iniciamos no dia 18 de novembro e vamos até o dia 2 de novembro do ano que vem com essas 318 orações. E dentro deste propósito grandioso que o Senhor colocou no nosso coração, nós estamos fazendo o clamor no Saai. São 15 dias com base na palavra de Deus. E está escrito aqui, ó, a palavra que o Senhor usou para nos dar inspiração neste propósito. Aliás, o propósito é dele. E ele ordenou que executássemos o plano de Deus. Gente, como nós vimos lá, é perfeito, é verdadeiro. É só a gente executar, é só colocar em prática para que o milagre possa acontecer, para que a luz de Deus possa resplandecer na nossa vida. É o que nós estamos fazendo aqui em praça pública. Já passa um pouquinho da meia-noite, nós estamos aqui neste sábado, dia 4, madrugada do dia 4 para o dia 5 de dezembro. Estamos na fé e com base na palavra de Deus nós estamos neste propósito aqui do clamor no Saai.
capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Deus, portanto, ele tinha um propósito para Israel, para aquela situação. Devido ao afastamento daquelas pessoas de Deus, estou falando com relação à Bíblia Sagrada, ele pediu que o profeta, ordenou ao profeta que se dirigisse à autoridade, o rei Acabe, e dissesse para ele que não ia chover, não ia chover e não ia cair orvalho sobre Israel nos próximos anos. E depois do profeta cumprir aquela palavra, Deus ordenou que ele saísse da cidade. Está escrito assim, ó: Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. O Senhor separou um lugar todo especial para o profeta. Aquele que é de Deus, gente, não passa necessidade. Aquele que é de Deus, Deus cuida. Aquele que tem comunhão com Deus, Deus tem um compromisso também com ele. Então, uma vez que nós nos ajustamos, passamos a obedecer a palavra de Deus, fazemos uma aliança com Deus, um pacto com Deus, ele se volta também para nós no sentido de ser a nossa proteção, de ser o nosso baluarte, nossa cidadela, de nos guardar e providencia tudo. Você observe que para o profeta havia um lugar determinado, seguro, com a condição de vida, de sobrevivência, a água, e ele mandava corvos, irem de manhã levando pão, à tarde levando carne. Ele era alimentado, nada faltava para ele. Amém? Mas chegou um tempo determinado dele agir, dele voltar novamente para conversar com as autoridades e para fazer o milagre acontecer. Foi quando secou o riacho, e as coisas de Deus são lógicas. Secou o riacho por falta de chuva, porque Deus deixou secar, porque senão, se ele quisesse, mesmo sem chuva, haveria água naquele riacho, porque as coisas de Deus são sobrenaturais e ele é o dono de tudo, ele faz acontecer segundo a vontade dele, mas secou o riacho. E aí o profeta Elias, ele teve que sair daquele lugar que tinha sido reservado para o abrigo dele, onde ele estava inclusive escondido. Então, meu amigo e minha amiga, observe que há um tempo para tudo, um tempo designado por Deus. Há um tempo de preparação, e naquele momento, naquele tempo que o profeta ficou lá escondido, ele estava se preparando para algo grande. Deus estava o aconselhando, o instruindo, ele estava sendo preparado, alimentado, guardado para um propósito grandioso para Deus. Da mesma forma somos nós. E eu falo nós, sem nenhuma pretensão, com sinceridade. Deus sabe da sinceridade com que nós estamos aqui fazendo esse propósito. E dentro do projeto Visão Atalaia, o objetivo é ensinamento, é alertar, é abrir a mente das pessoas para esse tempo que nós estamos vivendo e para a necessidade de uma conversão, de um conserto com Deus. Então, nós podemos meditar que Deus tem separado pessoas nesse tempo, que estão orando, que estão buscando, dando crédito à palavra de Deus,
pessoas que não estão ficando de braços cruzados, mas estão trabalhando para resgatar o maior número possível de almas para o reino dos céus. Meu amigo e minha amiga, para a gente adiantar um pouquinho, veja só o que aconteceu, 1 Reis capítulo 18, a partir do verso 41. Então Elias disse ao rei Acabe. Então o rei Acabe ainda era o rei, apesar de ter passado anos, ainda era o rei que estava com autoridade diante daquela cidade, daquele povo de Israel. Ele disse, então Elias disse ao rei Acabe, agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, não vi nada. Uma pausa. Elias, você viu que ele deu o recado anteriormente para a autoridade e fugiu, foi se esconder porque, mediante a ordem que o Senhor o havia dado. Agora ele voltou diante do rei Acabe, da autoridade, e ele determinou que o rei fosse comer, mas ele não foi mais se esconder. Ele foi para o monte, ele foi para o altar. O abrigo que desta vez ele pegou não foi mais se esconder, mas ele foi se lançar no altar, no Monte Carmelo, o altar natural de Deus e local de sacrifício. Então, ao invés de se esconder, e até porque era a estratégia de Deus, a direção de Deus para aquele momento, agora a direção já era do sacrifício. Ele partiu para o sacrifício. Ele subiu o Monte Carmelo. E a Bíblia diz aqui, ali, diz assim, ele subiu até o alto do monte, ele foi no lugar mais alto do Monte Carmelo. Quer dizer, só de subir nesse lugar alto no monte, já é um sacrifício, Imagine no ponto mais alto, lá onde Elias foi, e ele tinha um propósito já com a direção de Deus. Quer dizer, o ajudante voltou então dizendo, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse, eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Então o rei havia ido comer, mediante até a ordem dele, e ele deu ordem ao ajudante, vá até ele e fale para ele se aprontar, voltar para casa, porque senão ele não vai poder fazer, porque vem chuva por aí, vem chuva forte, chuva pesada, Deus vai mandar chuva. E meu amigo e minha amiga, em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Gente, muito forte, muito forte. Você compreende a direção de Deus? Deu para você ter uma noção da grandeza do nosso Deus? Ele fez chover uma chuva forte, grandemente. E depois, ele que havia mandado o profeta falar para o rei na frente, com o poder de Deus, ele foi e chegou primeiro. Você não sabe a força imensurável que tem aquele que serve ao Deus vivo e que se prontifica a fazer a vontade de Deus. Deus está conosco. Deus vai honrar a nossa fé. Tem honrado. Nós estamos na 7ª, exatamente na 7ª. Foi como aconteceu aqui, como está narrado na Bíblia. Elias orou 7 vezes. Nós estamos completando a 7ª oração em 7 dias. Mas nós vamos mais, nós vamos dobrar.
e colocar mais um. Vão ser 15 dias desta oração. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E nós estamos fazendo um sacrifício, assim como no tempo de Elias. Estamos indo no monte, no topo do monte, aqui em São Mateus, e entregando este propósito todos os dias depois que nós fazemos a oração aqui e fazemos a unção com o azeite. Então, meu amigo e minha amiga, vamos agora fazer esse clamor. Deixa eu colocar a Bíblia aqui e pegar o azeite, que nós vamos fazer esse clamor, pedindo a Deus chuva, pedindo a Deus providência para nos livrar do sofrimento, providência para resolver essa questão da crise hídrica, pedindo a Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, amor incondicional por todos nós, embora sejamos pecadores, que Ele ouça a nossa oração. Vamos pedir sabedoria, temperança, entendimento, ponderação para as autoridades aqui do nosso município de São Mateus, também para as autoridades do Estado, do país, que passa por uma situação terrível, as autoridades do mundo inteiro, porque tem muitas coisas que elas precisam resolver e está nas mãos delas resolverem, mas que elas tenham direção sábia, direção de Deus. Este é o nosso propósito, esta é a oração que nós vamos fazer agora, clamando a Deus em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa 7ª oração, 7º clamor, meu Pai, em frente à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI. Manifesta o Teu poder de forma grandiosa, de forma poderosa. Meu Deus, assim como o Senhor agia nos sábados, e nos sábados, meu Pai, estão registradas na Bíblia as passagens que falam que o Senhor realizava os maiores milagres no dia de sábado, no 7º dia, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, manifeste o Teu poder de forma grandiosa, de forma poderosa. Amarre o principado, potestade, os dominadores, as forças espirituais do mal. Vai quebrando, meu Pai, as forças do mal que agem nas autoridades, meu Pai, não permitindo que elas tomem as decisões da forma certa, mas que elas possam, meu Pai, se distanciar do Senhor. Não, meu Senhor, não é isso que nós oramos. Nós oramos ao contrário do que o principado quer, do que a potestade quer. Nós oramos no sentido de que elas se curvem à Tua autoridade, porque é necessário que tenham a compreensão de que toda a autoridade vem de Deus. E se elas se voltarem para o Senhor, meu Pai, ainda que haja limitações por parte de estudos técnicos aqui da terra, ainda falta de pessoal especializado, ainda que estejam com problemas com relação à perfuração de poços, não, aqui nós não temos um estudo, ou então onde a gente está perfurando está meio complicado, Deus, de forma sobrenatural, vai abrir e vai fazer acontecer mediante a fé, meu Deus. Nós estamos aqui, Senhor, não é uma brincadeira, não. Estamos invocando a Tua palavra, que é verdadeira, meu Pai. O Senhor não é Deus de falsidade, não é Deus de engano. 1000 vezes não, meu Pai. O Senhor é verdadeiro. Tudo que o Senhor fala é verdadeiro e é para o nosso bem, e acontece, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vela por Tua palavra, então faça cumprir a Tua palavra, meu Pai, que nós estamos meditando nela. Oh, meu Deus, traga a resposta, tire sofrimento, meu Pai. O povo não aguenta mais. Nós temos visto e até sofrido na pele, meu Senhor, essa situação, vendo as crianças com vômitos, com coceira, vendo, meu Pai, as dificuldades, até para se lavar roupa, até para se fazer, meu Pai, uma higiene dentro de casa, uma situação complicada, meu Senhor. Pessoas que ainda podem comprar água mineral, pessoas que podem perfurar um poço, que podem contratar um caminhão-pipa, água, meu Pai, para as suas residências, estão, meu Deus, se mexendo, fazendo isso, mas a grande maioria não pode, meu Pai. Impera um egoísmo também na nossa cidade, meu Senhor. Então afasta, meu Deus, porque nós estamos orando aqui
por todas as autoridades, todas as pessoas de bem, as pessoas solidárias, meu Pai. Abençoe o Daniel da Açaí, que tem se disponibilizado para abençoar as pessoas, para levar água potável, água mineral e servir aquelas pessoas em necessidade, meu Pai. Ó meu Senhor, ó meu Deus amado, meu Deus querido, nós entregamos todos nas Tuas mãos. Abençoe as autoridades do SAAI, da Prefeitura, do Ministério Público, da Justiça, meu Pai, as entidades. Venha com o Teu poder, manifeste, meu Deus, o Teu poder de forma grandiosa, de forma poderosa, para que fique escrito, para que fique sabido em toda a cidade de São Mateus que as Tuas mãos poderosas operaram, meu Pai. Operaram, que a chuva caiu de uma forma esplêndida, mas não só a chuva física, mas a chuva de bênçãos sobre o Teu povo, sobre aqueles que creem, aqueles que perseveram em Te buscar, em Te adorar e Te servir. Oh, meu Deus amado, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ligamos a nossa vitória, meu Pai, em o nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Abençoe esta pessoa que crê e ora conosco, abençoe a família dela, abençoe o povo de São Mateus, do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, onde uma pessoa, meu Pai, ela assistir a esse vídeo, ouvir essas palavras, dando crédito à Tua direção, que ela seja abençoada e o sobrenatural venha sobre a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, agora eu vou fazer a unção com azeite consagrado no monte, aqui em frente às duas entradas do SAAI, e daqui a pouquinho no monte nós entregaremos a Deus, assim como Elias. Ele foi no Monte Carmelo, nós vamos no monte, no lugar mais alto do monte aqui em São Mateus, ligar a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Oração da autoridade 318 dias. Diga assim: eu participo.